Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento de Sherry Meehan. Sherry Ann Meehan nasceu no dia 14 de agosto de 1976 em Saxburg, na Pensilvânia. Quando a sua mãe Janice Meehan tinha 15 anos de idade, um homem que não foi identificado abusou dela. Isso resultou em uma gravidez. Ela tinha 16 anos de idade quando deu à luz a sua primeira filha, a Sherry. As duas moravam na casa dos pais de Janice, pois o pai biológico da criança não assumiu a paternidade. Apesar da criança ter sido resultado de algo muito traumático, sua mãe a amava muito e fazia de tudo para ser uma boa mãe. A criança também se dava muito bem com seus avós, e eles eram uma família muito unida. Alguns anos se passaram e a Janice se casou com um veterano do Vietnã chamado Leroy McKinney. Ele aceitou a sua filha como se fosse filha dele. E no final de 1984, a família se mudou para Corn Planter Road, em Butler County. A Sherry foi descrita como uma criança estudiosa, inteligente, popular e que queria ser uma professora do primário quando crescesse. No dia 22 de fevereiro de 1985, sua mãe a levou ao ponto de ônibus a cerca de 15 metros da casa onde elas moravam para ela ir para a escola. Nesse dia a criança estava muito animada. Era uma sexta-feira e depois da aula, a mãe dela iria levar ela até a casa de uma amiguinha para elas brincarem. Quando o ônibus escolar chegou, as duas disseram uma para outra que se amavam. A criança entrou no ônibus e sua mãe se virou para voltar para sua casa. No final da tarde, o padrasto da criança, o Leroy, escutou o ônibus escolar chegando perto da casa deles. Ele disse à sua esposa que iria até o ponto de ônibus de carro para poder buscar sua enteada, coisa que ele ou a sua esposa faziam todos os dias. Porém, sua esposa disse que, como estava um dia muito bonito, um dia ensolarado, para ele não ir buscar a criança de carro, para ele deixar que ela voltasse para casa caminhando. Os dois então ficaram na casa deles, aguardando a criança chegar. Porém, se passaram cerca de 10 minutos e a Sherry ainda não tinha chegado em sua casa. Nesse momento, então, seu padrasto e a sua mãe começaram a se preocupar. O casal, então, saiu para poder procurar a criança. E eles se assustam ao ver que não tem ninguém na rua. Nesse momento, eles então ligam para os policiais para poder comunicar o desaparecimento da Sherry. Na época do seu desaparecimento, a criança tinha 8 anos de idade, 1,27 m de altura, cabelos e olhos castanhos. Ela estava vestindo um casaco cinza, uma saia jeans azul, uma malha branca, polainas azuis, botas bege e protetores de ouvido. Imediatamente, a polícia iniciou as buscas. O terreno ao redor da casa da família foi amplamente revistado com a ajuda de cães farejadores e helicópteros. Os investigadores também bateram em todas as casas da rua para ver se alguém tinha visto algo estranho naquele dia. Uma vizinha de nome Debbie Burke disse ter visto a criança por volta das 16h10 saindo do ônibus escolar no dia de seu desaparecimento com mais 3 amigas. A Debbie viu os amigos da criança entrando no carro da mãe de uma delas para irem para suas casas. A Sherry então começou a ir rumo à casa dela sozinha. Nesse caminho, uma van verde azulada teria passado pela criança, o que fez com que a Debbie a perdesse de vista. Esse foi o último avistamento da criança e, a partir daí, os investigadores começaram a tratar esse caso como sendo um sequestro. Essa van foi descrita como sendo uma Dodge do ano de 1970. Ela também tinha um mural distinto, pintado em sua lateral, retratando um esquiador atravessando uma montanha de neve. Cerca de 250 voluntários locais ajudaram nas buscas. A comunidade também arrecadou cerca de $39 mil e uma empresa local ofereceu um adicional de $10 mil como recompensa pelo retorno seguro da criança. A Janice e o Leroy foram interrogados várias vezes pelos policiais. Eles cooperaram
e não tiveram nenhuma divergência em seus depoimentos, mas como sendo as pessoas mais próximas da criança desaparecida, eles ficaram no radar da polícia por muito tempo como suspeitos. No mês de março daquele ano, os dois passaram por um teste do polígrafo administrado pelo FBI que durou cerca de 4 horas cada um. Eles passaram sem nenhum sinal de engano e somente a partir daí os policiais descartaram eles como suspeitos. Os policiais entrevistaram mais de 1.600 pessoas, porém nenhum suspeito foi identificado. Rapidamente, os policiais também descartaram a hipótese da criança ter sido sequestrada para poderem pedir resgate. Eles chegaram à conclusão de que provavelmente a criança conhecia o seu sequestrador. Foi divulgada ao público informações sobre a van verde azulada que teria passado do lado da criança no dia do desaparecimento. Rapidamente, várias pessoas se apresentaram dizendo que tinham visto uma van com essas descrições na região. Algumas pessoas afirmaram que tinham visto um carro azul seguindo essa van e que ela teria sido repintada de preto cerca de 1 a 2 semanas após o desaparecimento da criança. Essas pistas foram checadas, mas infelizmente os policiais não conseguiram identificar o suspeito nem localizar essa van. Após 3 meses sem avanços nas investigações, uma empresa nacional de mala direta imprimiu uma fotografia da criança desaparecida em cartões postais, acompanhada da pergunta: "Você me viu?" Esses cartões foram enviados para milhares de famílias em todos os Estados Unidos, colocados dentro de contas de telefone e serviços públicos, junto com uma representação artística da van vista nas proximidades no dia do desaparecimento. Esse foi o primeiro caso de desaparecimento onde utilizaram essa forma de divulgação. Em novembro de 1998, cerca de 13 anos após o desaparecimento da Cherry, sua mãe Janice fez uma petição para que a sua filha fosse legalmente declarada morta. 3 meses antes, ela doou a quantia oferecida como recompensa para quem tivesse informações sobre a sua filha ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Apesar disso, a família ainda quer muito descobrir o que realmente teria acontecido no dia do desaparecimento, quem teria sequestrado a criança. No ano de 2000, uma versão gerada por computador de como a Cherry estaria aos 23 anos de idade foi enviada para milhares de famílias em todos os Estados Unidos. Em janeiro de 2011, a polícia da Pensilvânia recebeu informações de uma pessoa que conhecia a criança desaparecida na época, e essa pessoa disse aos policiais que tinha informações que poderiam ajudar a identificar esse sequestrador. Na época, os policiais divulgaram que essas informações indicavam que a criança realmente já não estaria mais entre nós. Devido a esse caso ainda constar como aberto, os policiais não divulgaram mais nenhuma informação, mas acredita-se que as informações que essa pessoa passou para os policiais na época não tiveram muita influência nas investigações, porque não foi divulgado mais nada depois, né? Mesmo anos depois não foi divulgado nada se esse criminoso teria sido identificado ou se a van na época teria sido também identificada, o dono da van, né? Nada disso foi divulgado. Então, muito provavelmente, as informações que essa pessoa passou para os policiais, depois deles investigarem e checarem tudo, não eram informações muito válidas. No ano de 2014, os investigadores receberam uma carta de uma mulher que vivia no Michigan. Essa mulher acreditava ser a Cherry, ser a criança desaparecida em 1985. Ela tinha sido adotada quando criança e não tinha certeza de suas origens. Foi realizado um teste de DNA para tirar essa dúvida dessa mulher, né? E foi confirmado que ela não era a Cherry. No ano de 2018, um policial do estado da Pensilvânia recebeu uma carta anônima descrevendo fisicamente quem teria sequestrado a criança, porque o fizeram e aonde os seus restos mortais estariam enterrados. O autor dessa carta concluiu essa correspondência afirmando:
Rezo para que você encontre um pouco de paz depois de encontrar o corpo dela. Os policiais foram até o local indicado na carta, tentaram encontrar a pessoa de acordo com as descrições físicas descritas, porém não encontraram o corpo da criança, nem conseguiram provas concretas para realizarem uma prisão. No ano de 2020, a Janice declarou publicamente que acredita que o desaparecimento da sua filha ainda pode ser solucionado. Ela acredita que o pai biológico da criança não esteja envolvido nesse caso. Porém, ela acredita que pessoas que ele conhecia, sim, tinham envolvimento sim com o que realmente teria acontecido com a criança. Algumas pessoas acreditam que o pai biológico da Cherry teria se livrado dela porque não queria responsabilidades financeiras com ela. Mas a Janice nunca tinha falado nada disso com ele, ela nunca tinha conseguido, nunca tinha ido atrás de uma ordem judicial para que ele pudesse pagar a pensão alimentícia para a criança. Ela até preferia que ele não fizesse parte em nada na vida da criança. Os investigadores na época, inclusive, o investigaram com muito rigor. Até hoje, ele é um potencial suspeito. Mas, infelizmente, os policiais não conseguiram nenhuma prova concreta, que ligasse ele ao desaparecimento da criança. Por isso, não podem acusá-lo e não podem prendê-lo. Apesar dos esforços da comunidade, dos policiais e da família, até hoje, não se sabe o que realmente aconteceu com a Cherry. Esse caso ainda continua em aberto, recebendo dicas e atualizações diariamente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse caso. Um caso que, particularmente, para mim, eu acho muito intrigante, sabe? Como que uma criança pode simplesmente desaparecer. Não se tem nenhuma pista, os policiais fizeram um esforço bem grande com toda a comunidade, com toda a família, tudo que eles poderiam fazer nas investigações foram feitos, aparentemente não teve nenhum erro policial, então como não encontraram nenhuma pista, como não conseguiram localizar nem a van, que foi praticamente a única informação que os policiais tiveram para poder dar algum norte a esse caso. Muita gente acredita que realmente essa van teria sido modificada, teria sido pintada e até vendida para uma pessoa de outro estado, teria sido passada para frente para que os policiais não pudessem realmente localizar. Vocês acreditam que o pai biológico da criança poderia ter algum envolvimento nesse caso? A mãe da criança, a Janice, ela mesma disse que acredita que ele não tenha nenhum envolvimento, mas pessoas próximas a ele sim. Mas por que essas pessoas iriam fazer algum mal à criança? Se eles não tinham nenhum contato, a criança não o considerava, a criança nem o conhecia, só sabia quem ele era, sabia de vista, mas não tinha nenhum contato. O pai da criança, que ela considerava realmente pai, era o padrasto, Leroy. Então, que diferença iria fazer? Por que que ele ou amigos desse homem iriam querer fazer algum mal a ela? Será que pensando num futuro, pensando que quando a criança fosse ficar mais velha, fosse para a faculdade, fosse ir atrás dos seus direitos, pensando no futuro, assim, quem sabe, ele poderia querer se precaver já nesse momento. Um caso que até hoje, já se passaram vários e vários anos e até hoje continua um mistério, como que uma criança de 8 anos pode desaparecer da rua da casa onde ela morava, sem nenhuma pista, sem deixar nenhum rastro, sem deixar simplesmente nada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!